Estamos de volta. Gostaria de mandar um abraço para o pessoal da Folha de Pontal, que está acompanhando o programa, um parceiro aí, e que provavelmente vai caminhar para um projeto na RTV Liberdade para cobrir a política lá no nosso litoral do Paraná. Grande abraço. São José dos Pinhais. São José dos Pinhais nós tivemos um reviravolta, Leonardo. O Rocha Loures desistiu de ser candidato, provavelmente vai assumir um cargo de alta importância aí no Itaipu, provavelmente. Né? O Cetim não vai ser candidato ao prefeito e há uma grande conversa que vai ser o Toninho, o vice dele. E nós temos o Silvio Monteiro, que é um candidato fortíssimo também, que é presidente da Câmara. Então nós temos esses três nomes aí principais. E agora com o segundo turno, segundo turno, mais 100 mil eleitores. E tem o Eloy Bastos, que entrou no lugar do Rocha Loures, que é o próximo, inclusive segunda que vem estará aqui, o próximo entrevistado do programa. Então, ficou um cenário aí meio... bastante diferente. Meio complicado, né? São José, aliás, São José tem se mostrado. A gente tinha os nomes antes, a eleição, até um tempo atrás nós comentamos aqui, vai ser Rocha Loures e Cetim, talvez Leopoldo Mer e tal. E agora mudou totalmente os nomes, né? Pois é, porque na eleição passada já houve uma reviravolta, né? Porque houve uma coalizão, vamos dizer assim, dois adversários históricos, que é o Leopoldo Meyer e o Cetim. 2008. E daí o Ivan ganhou a eleição. E daí o Ivan ganhou. Depois em 2012 ele perdeu. O Rocha Loures, que ficou em segundo lugar, quebrou a candidatura do Ivan. Né? Então agora você tem uma coisa muito estranha, né? O Rocha Loures sai, deve ter sido uma composição até a nível partidariamente nacional, porque ele vinha com uma possibilidade muito grande de eleição, mas assumir Itaipu é algo importante, deve ter tido algum tipo de acordo, e agora estranho o Cetim não ser candidato, né? Talvez isso também venha dessa composição lá da eleição passada. E quem diga que ele não tem, pelo menos tempo eu estava conversando com uma pessoa hoje, né, Pedro Bituca falou que as pesquisas dizem que ele está com quase 70% de rejeição. Então está complicado. Eu vejo que ele está tirando o nome dele para apoiar o outro que deu algum tipo de efetividade, né, eleitoral. E não ser o Leopoldo Meyer também é estranho, né? Enfim, talvez ele não tenha as pesquisas. O Pedro Bituca também deve ter essa informação, né? Nas pesquisas não deve estar parecendo bem, ou deve ter algum outro tipo de composição aí. Mas sem dúvida nenhuma vai ser uma eleição, mais uma vez, como os demais municípios aqui tirando o Campo Largo, bastante polarizado, né? Creio eu. Até porque são nomes... Tem que ver como o eleitor vai entender esses nomes. Esse movimento, esses nomes, não tem nenhum peso pesado, vamos dizer assim, né? Então, mais do que como é uma campanha curta, não tem o tempo de construção de imagem do indivíduo, então vai ser uma coisa bem interessante a gente acompanhar nesse processo eleitoral lá. Campo Magro é a noite das reuniões. Todo dia tem uma reunião. Hoje teve uma reunião de manhã que eu fiquei sabendo aí, num certo restaurante aí em Santa Felicidade, de um certo pré-candidato a prefeito. E estamos aí nesses amarras. Marechal não será candidato a prefeito. E me diga uma coisa, Campo Magro também vai ter segundo turno, porque pelo que eu vi aqui, cada um tem 200 votos, quase 1 milhão de votos. Campo Magro pode ter segundo turno por causa da Justiça Eleitoral. Estive lá hoje na Justiça Eleitoral, né, a movimentação é grande, encontrei lá diversas figuras, tanto de Campo Magro quanto de Almirante Tamandaré. Eu cheguei lá com um documento lá, que eu protocolei hoje lá na Justiça Eleitoral, que infelizmente não posso revelar, mas todo mundo fica olhando o que estava dentro daquela pasta lá, mas nos próximos dias eu não vou saber. Então eu digo para você que a eleição vai ser judicializada, já foi judicializada as últimas eleições, mas essa vai ser maior ainda por causa da nova legislação eleitoral e principalmente Campo Magro, né, que a gente sabe que tem diversas pendengas jurídicas aí entre os candidatos. E vamos ter grandes ataques um ao outro, mas o que a gente vê aí é que são 4 candidatos com viabilidade eleitoral, né? Aqui mais uma vez a cenário de polarização, né? São 4 candidatos. Aqui a gente tem os pesos pesados, né? Nomes conhecidos aí. Agora vão começando a se conformar. Você falou que o Marechal não vai ser candidato,
tá, né? O Marechal, ele tem que ver para onde que ele vai, né? Porque, veja bem, primeiro ele estava num lado, foi para outro, agora foi para outro, e agora eu não sei para onde vai. Não sei, daí ele tem que ver, né? Agora vai se daí ficam falando por ele na rede social, ele tem que falar por ele, não deixar os outros falar por ele. Isso, agora vai se solucionar como acontecer as convenções, e aí a gente vai ver quem está com quem vai ser candidato, enfim, né? Pelo menos oficialmente, claro que extraoficialmente muita coisa também pode acontecer. Mas aquela história tem aquele, o Claudemir deve saber mais que a gente aí, né? Essa vivência de política aí, tem candidato, pré-candidato aí que, pô, o cara passa umas 4 convenções, né? Para decidir onde que ele vai ficar, né? E aqui em Campo Magro nós vamos ter isso. Aliás, teve partidos aí que já passaram nos 4 já. Os 4 já passou, voltou, pode voltar e pô, é impressionante. Mas a eleição aqui tende a ser muito disputada. Vejo uma pequena vantagem por causa da menor rejeição para o Casagrande. Mas eu acho que é o momento, né? Se a eleição fosse hoje. Mas pode mudar. Eu acho que o Pazzi deu uma alavancada muito grande, construiu um grupo muito grande, mas ele teve 2 baixas, que nós podemos falar aqui. Provável vice dele será a Patrícia Bernarski, mais o PDT do Sérgio Martins, da Márcia Martins, não estão mais na base dele, estão conversando com o Bozinha, mas fiquei sabendo essa semana aí que eles andaram jantando com o prefeito. E também a Beth, a esposa do vereador Zezinho, também não deve ficar com o Pazzi. E uma corrente fala que Zezinho está filiado no partido Pazzi, e a outra fala que ele está filiado no PSD e será candidato com o Casagrande. Pedro Bituca que revelou isso. Então é um cenário bem embolado. As convenções em Campo Magro devem ficar para a última hora, dia 4, dia 5 aí, por conta disso, né? Por esse trânsito aí. O que a gente observa é que realmente é bastante embolado, né? Tem talvez uma vantagem, como você falou, para o Casagrande, que vem construindo uma campanha ao longo do tempo, né? Construindo uma imagem ao longo dessas últimas eleições. A gente também observa que o prefeito começa a crescer, né? Começa, principalmente agora também, sobretudo graças aí à obra dentro da estrada do Cerne, que a gente vem observando aqui. As outras 2 candidaturas, né, que são também ex-prefeitos, que com certeza tem o seu eleitorado ali. Enfim, agora a gente vai começar a ver, a campanha vai começar a ir para a rua, as definições vão começar a acontecer, e aí sim, né, vamos ver quem se sustenta no cenário de crescimento ou não se sustenta e quem começa a crescer, né? Porque dentro dessa polarização aí, a gente vai ter esse movimento logo nas primeiras pesquisas, né, nos indicar esse tipo de coisa aí. Tem uma pergunta para você, do amigo do Claudemir, Marcelo da Frota, o professor Leonardo, o Marcelo da Frota, que é pré-candidato a vice pelo PSOL, grande abraço para ele. Como é como que pode uma pessoa chamar os que lutam em favor do povo de esquerda ou comunista e ser a favor do Bolsonaro, que quer usar o militarismo como forma de governo, sendo que são formas totalitárias de governo através de coerção? Como o professor pode definir isso? Sou contra o comunismo. O que você acha disso daí? Um abraço para o nosso amigo, é meio estranha a pergunta dele, né? Mas, agora a gente tem que definir, tem muita... Falar em comunismo, tem uma confusão, tem muita desinformação acerca do que é o comunismo, porque o comunismo pressupõe justamente uma modificação de uma estrutura que desagrada sobretudo as elites. Então, historicamente, as elites, elas maculam, mentem acerca do que é verdadeiramente o comunismo. Se a gente pegar na acepção, o comunismo é uma forma de ausência do Estado. Então, se você não tem Estado, você não tem governo, então não existe uma forma autoritária porque ele pressupõe a inexistência de Estado, não tem governo, né? Aí ele falou o nome do Bolsonaro no meio, não entendi muito bem o que tem a ver no Bolsonaro com isso. Comunismo, né? Acho que não tem nada ao contrário, né? Eu respeito, claro, que o nosso colega, mas acho o Bolsonaro uma das maiores excrescências políticas dos últimos tempos, né? É algo que ele consegue reunir tudo que tem de pior no indivíduo. Ele é um indivíduo machista, homofóbico, racista, fascista, né? O cara defende um estilo realmente
e algumas perspectivas políticas que já deviam ter sido enterradas com a queda do nazifascismo na Europa com a Segunda Guerra Mundial. E um cara extremamente ignorante, fala um monte de besteira, principalmente sobre história e política, né? Enfim, eu acho que é uma coisa, é um mal, né? Algo que, enfim, que aparece aí, mas não acredito que... Tomara que ele seja candidato a presidente, porque daí ele não é deputado, nos livramos dele, né? na Câmara dos Deputados, mas eu acho que é mais um espírito de conformismo, assim, nem tanto... Acho que algumas coisas que se fazem, algumas referências mesmo ao Bolsonaro não são que as pessoas concordem exatamente com isso, que ele defende torturador, por exemplo, ele defende estupro, qualquer país do mundo sério, esse cara já tinha sido afastado, o cara fala que a mulher merecia ser estuprada, não merecia ser estuprada, mas eu acho que a ideia do chamado, fazer referências talvez ao Bolsonaro, é mais em relação ao inconformismo com todos os atores políticos, as relações políticas que eles se colocam aqui muito mais do que, né, uma defesa desse tipo de ideia que eu acredito que, de fato, as pessoas em si não têm. Né? Valdemir, você gosta do Bolsonaro, né? Olha, aí é diferente do meu pensamento assim. Eu não acredito que o Bolsonaro ele defende umas coisas, inclusive ele defendeu o golpe militar numa entrevista. Ele tem que fechar esse Congresso. O que traz a usar esse coisa e até... É claro, eu até já comento o que o Marcelo falou. Eu vou dizer para você, ele nunca vai ser presidente, entende? Ele vai sair candidato a presidente por quê? Porque existe alguém que não gosta, eu não gosto, nós temos para começar uma democracia mentirosa, entende? Você não vota em quem você quer. Eu acho que para você ter uma democracia, vamos extinguir todos os partidos políticos. E você quer sair candidato, você pega, vai lá e sai candidato. Você vai no TRE, eu quero sair candidato e pronto, e monta o teu grupo sai candidato, entende? Porque senão, assim, você tem que votar em quem? Aécio Neves, Marina, e tem o Lula e a Dilma, inclusive o Lula com 20% dessa voto. Em primeiro lugar. Graças a Deus, sou casada com uma argentina, eu posso me mudar para lá, casa de socorro. É impossível isso acontecer. Não, mas é que também tem que analisar pesquisas tudo. Não, claro, tem muita rejeição, graças a Deus. Mas ele ainda não pode, se a economia piorar, o Brasil entrar num caos, ele pode chegar lá ainda. A minha parte do meu, vamos dizer assim, que eu uso o sobrenome Bolsonaro e eu sou meio fã, não fã inteiro, porque é o seguinte, ele disse coisas que eu queria dizer lá, entende? Claro, essa história do estupro da moça lá, você tem que pegar todo o contexto da história. Ele é bocudo, ele é tipo o Borghetti, você lembra do Borghetti, né? O Borghetti, eu acho que os dois são meio parentes, entendeu? O Borghetti, e na época, você, por exemplo, assim, quando estava aquela briga PT e Aécio para afastar Dilma, se você defendesse o afastamento da Dilma, você era tucano, entende? Porque eu estudava, agora eu tranquei a matrícula, mas eu estudo na PUC, eu sei o que é sofrer, cara, entende? Se você fala que, bom, o comunismo não é bem assim, não vai dar certo, cara, os caras tiram pela janela, entende? Então, o que acontece? Tem uma turma do Bolsonaro que não defende as coisas que ele faz, mas as pessoas não querem ser chamadas de tucano. Eu não quero chamar de tucano, entende? Não tenho nada mais Neves. E também não quero chamar de comunista. Tá muito mal, né? Não, é um horror. O Aécio Neves também só não foi acusado de bater carteira. Nós não eu imagino que se tivesse um bilésimo de acusação que tem em relação ao Aécio Neves tivesse pro Lula, já tinha queimado ele para essa porra. Hoje o Aécio Neves não tem viabilidade praticamente. Então, apesar de depois que o DEM estava enterrado, virou ministro da Educação e presidente da Câmara, a gente pode achar que qualquer coisa pode acontecer. Pois é, aí você olha todo aquele pessoal, todo esse coisa e fala, não, eu vou por um Bolsonaro, aí, eu vou aqui, porque aqui eu estou seguro, entende? Você não vai conseguir 52% dos votos, 50 mais 1% dos votos, entende? Então eu estou seguro. Legal. Sobre Almirante Tamandaré, o Ataíde da Gazeta de Tamandaré, grande abraço, Ataíde, fez a seguinte pergunta: 3 candidaturas de oposição não favorecem muito a situação, já que os correligionários do Gerson e Wilson não param de trocar farpas? O que você acha? Então, na verdade, eu não acho que tenha 3 candidaturas de oposição, eu acho que tenha 2 pré-candidaturas de oposição, certo? Se você for olhar os grupos políticos constituídos, vai ver que tem
o grupo PSC, PSDC, né, que vem também com o PR, PSDB, né, provavelmente, e o PIVA, né, sozinho. Né. O resto é o quê? São pessoas que saíram da situação para o outro grupo, que estão conformadas, pessoas que vieram com nós, depois não teve acordo, porque não queremos tipo de acordo, tem certos acordos que a gente não quer. Não adianta você ganhar a eleição e não poder trabalhar. Melhor não ganhar, então. Entende? Então eu acho que a oposição mesmo só tem 2 grupos, né? Inclusive quero mandar um abraço para o Marcelo aí e para o Piva. Piva foi meu professor do SPB. Essa situação aí, Leonardo, em linhas gerais aí, quando se tem várias candidaturas de oposição, isso favorece a atual gestão ou uma conta aí relativa? É relativa, né? Claro que você polarizar a votação, mais uma vez, né? Falando polarizar, contrária, pode ser positiva, porque já você tem a situação, né? Como se não tem segundo turno, então o indivíduo não é o nosso sistema aqui de maioria relativa, o indivíduo não tem a maioria dos votos necessariamente, ele pode ter mais votos, né? Aqui em Campo Magro, por exemplo, é o contrário. Se, por exemplo, o pré-candidato Casagrande, ele torce para que um dos 3 adversários dele não saia. Se não sair, as pesquisas apontam que a eleição é tranquila para ele. É o contrário, o cálculo. Pode polarizar, mas também depende de outras coisas, né? Isso é um cenário assim que a gente observa sem saber as nuances do município, por exemplo. Sabendo as nuances do município, aí sim. Aí pode ser que não, pode ser que tenha alguma candidatura que decolhe, como você está falando aqui em Campo Magro, pode ser que, né, enfim, essa votação, que algum candidato algum desses candidatos da situação, inclusive, retire voto para prefeito, né? Dependendo do nuance da eleitorado. E se ele não sair, favoreceria o prefeito ou a oposição, isso depende de muita coisa, né? Agora aqui a gente também deveria mandar um abraço para o Piva, aí, né? Uma figura sempre importante aí, acho que a Mandaré sempre tem, sempre teve, né, o Piva como uma figura até nacional, até estadual, né, representando a cidade, fez uma votação extremamente expressiva para o Senado, vem aí nessa campanha, um grande abraço aí para o Piva, né? Vamos ver o que acontece no decorrer. O Piva, que pelas pesquisas vem bem, tem um eleitorado consolidado. O que eu queria saber de você é o seguinte, Cláudio. Essa situação, que, na sua opinião, por exemplo, a pré-candidatura do Gerson não é oposição por conta da aliança com o Daniel Lovato. Mas o Daniel Lovato também andou circulando ali nas imediações do Wilson e preferiu seguir o Gerson e não o Wilson, mas o Wilson queria o Daniel Lovato. Pelo menos é o que deu a entender. Não, né? aí eu não cito nomes, não estou falando em Daniel Lovato, estou falando que algumas pessoas que não estão mais no grupo do Adilei Siqueira, né? Ou porque descontei, eu vejo oposição assim, sou meio extrema direita, eu vejo oposição assim, eu não concordo, entende? Aí eu sou oposição, eu fiz oposição à direita esquerda 4 anos, na verdade bem antes, né? Então é uma coisa, agora você participar 3 anos de uma candidatura, depois de um governo, depois se afastar e dizer que não gosta, aí tem alguma coisa errada, entendeu? Para mim não é oposição, né? Eles podem dizer, não tem problema, boa sorte aí o Gerson, aí não tenho nada contra ele, né? Mas eu divido a oposição assim, eu não concordo com você, eu não participo da tua administração, né? Você lá e eu aqui, né? Nessa parte eu sou bem extremista. Senão fica aquele no centrão, né? Ficou o governo do PT durante 12 anos, agora virou ultra oposição, né? No final do governo, agora é a situação de novo. Então aí você tem que seguir. Eu participei de 3 candidaturas, de 3 campanhas com o Cid. Eu defendo a candidatura dele a prefeito. Mas até você falou do nome do Cid, ainda há a possibilidade do Cid ser o candidato a prefeito? Então, a gente vai, que nem eu disse, as pessoas não dizem, vamos esperar a convenção. Eu ainda tenho, né? Eu ainda tenho fé. Eu defendo, eu sempre sigo uma linha. Já vamos pôr as coisas na mesa, vamos ver o que a gente pode fazer, o grupo é esse, as condições são essas, as propostas são essas. Eu não aceito, não quero, então eu vou para o outro lado, entende? Eu acho que tem que ser assim, né? Não é questão do Daniel, porque tem o meu amigo polaco lá também, né? Tem o César Monfons, prefeito, né? Então, mas acontece o seguinte, pessoas que apoiaram a atual administração estão naquele grupo, não estão no nosso, né?
Então eu vejo assim, eu vejo que nós somos oposição, porque caracteriza a oposição do Tamandaré, que foi que enfrentou, que leu diário oficial, que bateu e que mostrou as suas irregularidades, foi o Polaco na Câmara e eu nas redes sociais, entende? Porque daí é muito fácil, você espera 4 anos, aí você dá uma olhada no cenário político, aí eu vou para a oposição, tá melhor, né? Aí é fácil, né? Mas não funciona assim, né? Alguém vai reinar, alguém vai falar, não, peraí, isso aí não, né? E sobre os vereadores, o Guilherme Cunha, um grande abraço, uma pergunta difícil, quem vão ser os 15 vereadores? Desses que estão aí, quem você acha que se reelege? Aí, eu acho que o Marcelo se reelege, né? Tá meio complicadinho. Então é complicado para vereador fazer coligação para se eleger, porque o pessoal tá esperto, ninguém quer ser tijolo mais, né? Então eu acho que o Estival vem, né? O Marcelo, o Porcote, né? O Walter, a Dete, o César se elege. Se for sair candidato a vereador se elege, né? Eu acho que do atual ali também que o Polaco depende da coligação. Se depende da coligação, ele se elege, fácil, né? Mas está complicado para esse pessoal aí, né? Geralmente os que fazem as piores votações, os 2 últimos da fila que entrou, não é também, né? Você sabe disso, né? Eu não lembro, mas parece que foi o rapaz do Grazielli. E o do PV, não lembro o nome do PV, foi a Bela Associação, né? Que foi o menos votado desses, né? Mas a gente não vai ser uma eleição diferente, a gente não sabe, vai ser complicado para quem tem mandato pedir voto. Isso eu tenho visto no meu grupo e na rua quando eu converso com as pessoas. Porque a pessoa tem uma imagem do vereador que é um Jesus Cristo, ele multiplica tudo, isso é a própria proposta. Eu já fui, ali no Cachoeira, já pré-candidato já me parou e falou, cara, eu vou fazer uma creche aqui 24 horas. Entendeu? Eu falei, nossa, cara, me desculpa, você não me conhece, né? Não, então tá. Boa sorte. Então, e aí as pessoas maximizam esses sonhos e aí eles votam nessas coisas e aí... E você acha que o Aldinei tem condição de reeleição? Essa eleição vai se definir aí com uma diferença de 1000 votos, entende? Eu acho que tanto o Aldinei como o Tonhão, o Gerson, com quem lá ele escolha, o Sidney e o Wilson e o Sidney, seja qual for, todas são viáveis, né? Para o Aldinei é um pouco mais difícil, né? Porque ele tem um mandato, né? Rejeição. Tem uma rejeição. Mas a disputa vai ser muito boa, né? Leonardo, o Murilo Hidalgo da Paraná Pesquisas foi no Jogo do Poder que você teve essa semana, foi exibido ontem na CNT lá. Num programa ele falou que ele fez uma pesquisa e disse que a internet, 60% da população de Curitiba e região metropolitana tem acesso à internet. Qual que você acha que é o papel da internet na eleição? Olha, o papel da internet, acho que são 2 coisas, assim. Primeiro, vem crescendo, né, o número de acesso, inclusão digital. O Brasil chegou a 50% de acesso. Curitiba, como ele falou, tem 60%, o que mostra que ainda é muito baixo. Cresce, mas Curitiba é região metropolitana. Curitiba é região metropolitana, você veja bem. Então, aí, se você fazer um cálculo assim, você vê que o alcance da internet já é relativo, por exemplo, a eleição. Eu pesquiso internet, mas a gente tem que ser realista, né? Então, assim, porque uma coisa é, primeiro, o acesso, segundo, é o que o indivíduo acessa, o indivíduo consome informação política, a gente vem que ver que isso vem aumentando, inclusive pelo trabalho de vocês, tem que dar os parabéns, até como o programa que está tendo aqui, o blog, o blog e o uso das redes sociais, que fomenta a prática política, principalmente em realidades mais locais. Tem até um livro chamado Internet Poder Local, que tem um capítulo lá organizado pelo professor Jamil Marques, que tenta mensurar um pouco isso. Agora, sem dúvida nenhuma, ela desde o governo do Obama em 2008, quando você teve uma revolução na ideia de internet política, e pelas modificações na legislação, né, que permitem o uso da internet, ela começa a ter um peso maior, mas ainda é muito baixo, se a gente for ver pelo menos em alguns estudos empíricos, né, sobretudo em realidades menores, vamos dizer assim, a capacidade capacidade eleitoral, vamos dizer assim, do uso da internet ainda é baixo, sobretudo em realidades menores.
ela aumenta, principalmente nesse processo de fomento à discussão, né? Disposição, inclusive mais disposição de coisas ruins, como o Cláudio falou. Você é melhor se você não souber, for usar bem, nem usa, porque pode dar problema. Agora, a gente vai ter uma situação bem peculiar nessa eleição. Se você põe lá, esse cidadão aí que falou mal do programa, aqui, tá lá na página, se eu quiser eu vou atrás dele, enquadro ele, porque tem o IP, tem a casa dele, é bom você saber disso, viu? Para você pensar o que você vai colocar aí. Tem a casa dele. Agora no WhatsApp não, cara. No WhatsApp posso pegar uma linha telefônica lá, um falecido, por exemplo, já tem várias teorias de um falecido, ou de um cara lá de outro estado, soltar um vídeo aí, o troço propagar 48 horas antes, 24 horas antes da eleição. Como que você vai recolher esse material? Você vai ter que tirar o WhatsApp do ar. Diferente do Facebook, você pode tirar a postagem, pode bloquear a página do cidadão. Sim. Agora o WhatsApp não, o WhatsApp você não tem controle, e a Justiça Eleitoral não regulou nada sobre isso. Até porque se eu propôs na internet, se produzir e disseminar informação dependendo do ponto central. Então, se você mandou, o cara baixou, pronto, esse vídeo... O que você acha disso? Esse WhatsApp é uma arma violenta. Vai ser um problema, né? Nós temos 2 grupos no Tamandaré Online com 230 pessoas, cada um. Mas é complicado. Mas tem aquela coisa assim tem pessoas de todo, tem espião nos grupos também, é difícil. Então você manda uma coisa ali, entende? O cara já te manda daqui. Tem uns caras, eles fazem grupo de partido político lá, grupo reservado, com meia dúzia de pessoas, tudo de alta confiança, de repente você começa a falar mal de mim, lá já vem no meu telefone, entendeu? Não adianta. Chega. Então, as pessoas às vezes fazem isso não por trairagem, é para fomentar o discurso e a briga, né? Então, mas vai ser um problema. O WhatsApp ainda ele só deixa colocar para 230 pessoas, 270 pessoas no grupo, né? E também não é muito fácil. Agora, vídeo é complicado. Mas eu posso estar no teu grupo, num grupo em comum com você. E você pode estar num grupo que eu não estou, e assim é um negócio que você não tem como... Gira informação. E é instantâneo, né? A cidade viralizando. E como que um juiz, por exemplo, vê uma informação contra o Claudemir lá? Daí como que você vai barrar? Você vai ter que pedir uma liminar para o juiz para tirar o WhatsApp do ar. Ou seja, podemos então, à véspera das eleições, ter o WhatsApp desligado. E isso daí, tirar o WhatsApp do ar, você não vai tirar só em Rio Grande do Norte, você vai tirar a nível Brasil, né? Não tem como tirar só na localidade, né? E ainda assim você tem instrumentos de conexão do WhatsApp, mesmo quando ele é retirado do ar, né? Você tem alguns tem outros. Você troca o IP, tem programas que ele só tira no Brasil, tem programas, inclusive eu tinha no meu celular, que continua funcionando. Remete o IP para outra localidade. Então, o WhatsApp é um negócio complicado, né? Mas vamos ver a eleição, como é que vai se importar isso aí. Uma outra situação, a gente vê aí que em determinadas situações um certo amadorismo nas campanhas, na pré-campanha e na campanha eleitoral. Por exemplo, em Curitiba a gente presenciou o Greca, um cara experiente, tendo o material de campanha recolhido e sendo multado por campanha antecipada. O que você acha que falta pro pré-candidato, pro candidato, em situações assim, para quem vê de fora, parece que a situação é simples, né? Bastava uma simples orientação do coordenador, marqueteiro e do advogado para não acontecer essa situação. E de certa forma dá até material para a oposição. Se você imagina se a campanha do Greco, a campanha de uma cidade das principais capitais do país, uma das principais campanhas tem esse tipo de problema, imagine com realidades menores, né? Então o que a gente observa hoje em dia é um contexto de profissionalização da campanha que não permite mais esse tipo de vacilo, vamos dizer assim, né? Então, com a possibilidade de conhecimento do eleitorado, graças, né, à facilidade de fazer pesquisa de opinião, com os instrumentos que são colocados para os indivíduos, principalmente na internet, e também a formação profissional em, vamos dizer assim, na atividade de campanha. Por exemplo, a gente teve um curso aqui falando sobre isso, a gente tem lá uma disciplina, por exemplo, lá no Uninter, que eu dou aula lá, um curso de marketing, direito eleitoral, torna cada vez mais profissional e permite menos erros, sobretudo na internet. Então a gente tem, por exemplo, muita utilização pessoal. Então o cara tem lá uma página pessoal e usa aquilo para fazer campanha, pelo amor de Deus. Lá o cara põe foto do boteco, põe foto, fazendo sabe Deus o que, pode ter um impacto negativo, eleitorado é gigantesco, né? Então, poxa, o Facebook tem que ter página própria, você tem que ter uma assessoria, se você tem uma campanha um pouco maior,
equipe, você tem que ter uma linha da campanha digital, porque os materiais no meio digital são diferentes do meio offline. Você tem que ter uma assessoria para sempre passar pela mão de outro indivíduo para saber o que você vai postar, não fazer postagem com rompantes, né? Esse é um problema desgraçado. Você dá um rompante, o cara vai lá e faz uma postagem que vira material para adversário. Então você já tem o adversário, se você faz campanha contra você mesmo, fica difícil, né? Então se não for para agir profissionalmente na internet, não age. Melhor deixar pra lá, né? Para terminar, Claudemir, última pergunta do Guilherme Cunha, e pode fazer a tua consideração final. Por que você exclui as pessoas do grupo quando elas têm opiniões diferentes? Quando elas têm opiniões diferentes da sua? Primeiro, o Guilherme Cunha, já dá boa noite a ele. Primeiro, ele fez 2 postagens lá. Eu só excluo a pessoa quando ela faz uma postagem atacando uma pessoa. Até porque existe não sei se você deve ser advogado, é o seguinte: se eu deixar uma postagem no meu blog, né, atacando uma pessoa, difamando uma pessoa, eu posso ser processado também. Pode. Porque eu tenho controle, eu posso controlar. Você controla. Então eu posso controlar. Então, por 2 vezes ele fez isso, atacando, e eu fui obrigado, não só tirei ele, eu tirei 200 pessoas do blog, entende? E vai sair mais, porque você não pode. O Marcelo Pereira Machado fez uma postagem que foi no meu blog, na página dele também, e ele foi processado por isso, né? Eu tive 2 processos, eu também fui processado pelo prefeito, né? O juiz arquivou o caso, graças a Deus, porque era uma... O que você acha dessa revista aí que tá, o panfleto aí? Então, o panfleto... A carta do prefeito, aquela revista... Ele diz a carta, estivemos aqui, eu duvido que ele foi lá, mas tudo bem. Né? Para encerrar aí. Eu acho um pouco, esse negócio material distribuído e depois gera multa é um pouco do princípio de impunidade. Aí eu vou depois a gente vale a pena pagar o preço, entende? Só 25 mil, né? Pra você fazer campanha 10, 15 dias antes da começar, isso não vale nada, entende? Porque a pessoa pega um panfleto lindo, a minha rua está aqui asfaltada, mas minha rua não está asfaltada, né? Viu, Davi Taborda? A rua tem 100 metros, asfaltou 10 metros, falou que... Não, a olho d'água está lá. Vocês vão gerar um processinho para mim, mas ela está asfaltada, dá 10%. Então não asfaltou, né? Complicado isso, né? Eles fazem uma alarde com essas 7 milhões que eles gastaram. Só as 2 avenidas, na época do Rio, foram gastados 55 milhões na revitalização das avenidas principais. E aí ele gasta 7 milhões, eles vão fazer uma alarde, porque foi o prefeito que mais fez. Né? Eu quero ver como é que o próximo prefeito vai ter dinheiro para consertar esses asfaltos casca de ovo. Né? Isso que cada garoa levanta um calombo. Essa é que eu quero ver. A gente vai ficar 4 anos, vai ter que arrancar tudo de novo. Né? É um desperdício. Bom, mas fazer o quê? O povo vai escolher. Né? O povo escolhe, é soberano, né? Sim. Não deveria ser, né? Muitos gregos não gostaram desse negócio, mas o povo é soberano, vai escolher e depois paga o preço, né? Se escolher mal. Valeu. Beleza? Abraço. Leonardo, vamos falando mais durante a decorrer aí das eleições. Dia 25, semana que vem, pré-candidato a prefeito de São José dos Pinhais, Eloy, do PMDB. Grande abraço e boa semana a todos.